pergunta que fica é: por que demoramos tanto para perceber que eles não são objetos decorativos do planeta? E sim, companheiros de viagem na mesma nave chamada vida? Para que serve a inteligência humana se ela não aprende a reconhecer o sofrimento quando ele não fala a nossa língua? O que isso significa sobre quem somos quando escolhemos ignorar ou cuidar? E como isso nos afeta por dentro, mesmo quando fingimos que não? Durante muito tempo, a humanidade olhou para os animais como quem olha para uma cadeira útil, silenciosa e substituível. Mas a ciência entrou na sala como alguém que acende a luz e diz: gente, tem alguém aí sentado sentindo dor. Descobrimos que porcos resolvem problemas como crianças curiosas, que vacas criam laços de amizade como colegas de escola, que elefantes se despedem dos mortos como famílias em velório. E então a psicologia chegou com um espelho na mão e perguntou: se eles sentem, o que o nosso comportamento diz sobre nós? Por que proteger um animal desperta tanta empatia em algumas pessoas e tanta indiferença em outras? Para que essa diferença existe? Estudos mostram que quem aprende a machucar um ser indefeso costuma levar esse padrão para outros relacionamentos. A violência não nasce grande, ela começa pequena, como uma semente mal regada. Por outro lado, quando alguém cuida de um animal, o corpo responde como se tivesse recebido um abraço invisível. Menos estresse, mais calma, mais conexão. Não é só amor. É química. O cérebro aprende a associar cuidado com bem-estar. E isso muda a forma como a pessoa vê o mundo. Quando você começa a perceber que um cachorro abandonado não é só um problema urbano, mas um ser que sente medo, você começa a perceber também que sua própria vida pede mais atenção. A maneira como você reage à dor do outro revela como você lida com a sua. Quem ignora o sofrimento costuma ignorar os próprios limites. Quem cuida aprende a se cuidar. É como se os animais fossem professores silenciosos de presença, ensinando sem palavras que existir é sentir. Pense em quantas vezes você já passou correndo por algo que precisava de ajuda, dizendo: não é comigo. Esse mesmo mecanismo aparece quando você foge de olhar para suas emoções. Quando engole a raiva, quando empurra a tristeza para debaixo do tapete, o mundo externo e o interno conversam mais do que imaginamos. Há pessoas que mudaram a própria história ao mudar a forma como tratam um animal. Gente que vivia no automático e encontrou propósito ao adotar um cachorro. Pessoas que aprenderam responsabilidade ao cuidar de um gato. Crianças que aprenderam empatia ao entender que um passarinho não é brinquedo. Pequenos gestos criaram grandes viradas. O contraste é claro. De um lado, a pressa que consome tudo. Do outro, a atenção que transforma. De um lado, a exploração. Do outro, a consciência. De um lado, isso não é problema meu. Do outro, que posso fazer agora? E é aqui que a virada acontece. Proteger não é só salvar um animal, é treinar o próprio caráter. É escolher ser alguém que não endurece por dentro. É entender que a vida funciona como um sistema interligado. Quando um elo sofre, o todo enfraquece. Quando um elo é cuidado, o todo se fortalece. A revelação é simples e poderosa. Você não muda o mundo começando pelo planeta. Você muda o mundo começando pelo seu comportamento. A escolha é diária e prática. Observe como você reage ao que é frágil. Pergunte-se: isso me incomoda ou me mobiliza? Reduza o desperdício, respeite a vida ao seu redor, informe-se antes de consumir. Ensine pelo exemplo, pratique a gentileza quando ninguém está olhando. São passos pequenos, mas fáceis de lembrar, perceber, respeitar, agir. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser consciente. Cada decisão é um voto no tipo de mundo que você quer habitar. E no fim das contas, proteger os animais é proteger a parte mais sensível de nós mesmos. É lembrar que força não é dominar, é cuidar. Que evolução não é explorar, é compreender. Que humanidade não é só pensar, é sentir. Então eu te pergunto: que tipo de vizinho você quer ser nesse grande condomínio chamado Terra? Alguém que reclama do barulho ou alguém que aprende a ouvir? Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe e ative o sininho para continuar nessa jornada de reflexão e transformação. Somos uma egrégora, uma grande família que cresce junta, aprendendo a ser mais consciente, mais humana e mais viva. E talvez, só talvez, o mundo comece a mudar no exato momento em que você decide olhar para um ser menor e dizer: eu me importo.